Beleza, gente? Então a gente vai iniciar a gravação agora. Boa tarde a todo mundo, tá? A gente vai continuar nosso conteúdo sobre população e hoje especificamente a gente vai falar de movimentos populacionais, que acontece muito e é uma das coisas que a gente tá vendo, ouvindo e falando e comentando muito sobre essas questões nos jornais, né, nas notícias que a gente vê por aí. Né? O que é movimento populacional? É quando uma pessoa ou um conjunto de pessoas que mora num lugar precisa sair desse lugar e vai para outro lugar morar nesse lugar. Às vezes pode ser apenas mudança de cidade, mudança de estado ou mudança de país também, tá? Então isso que é movimento populacional, é quando uma pessoa que nasce no lugar A e se muda para um lugar B. Pode ser uma cidade, pode ser uma nova região, um novo estado ou um novo país. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, os movimentos populacionais são chamados de quê, gente? Migrações. Guardem esse nome que é muito importante. Migrações. Toda vez que eu falar de migração, é alguma pessoa que chegou ou que saiu de algum lugar, tá? Remontam a tempos pré-históricos, né? Os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. Então, por que que uma pessoa sai de um lugar para ir para outro? Porque com certeza ela vai buscar melhores condições de vida nesse lugar novo, né? A gente nunca sai de um lugar para ir para outro pensando ter piores condições de vida. Não, né? Essa é a ideia. Fatores que contribuem para a migração, ou seja, para a mudança, né, da população. Pode ser um fator político, podem ser conflitos religiosos. Isso daqui a gente está vendo muito aonde? No Oriente Médio, onde tem aquelas guerras por conta de religião, né? Conflitos étnicos e raciais, isso pode acontecer muito aonde? Principalmente na Ásia e na África, tá? Desastres naturais, tá? Por exemplo, uma população que sai de um lugar por conta de um tsunami ou por conta de um furacão, por conta de um vulcão, por conta de enfim, fatores naturais, tá? Alguém quer falar alguma coisa? O Vinícius, Sim. Então, esse negócio aí de conflito étnico e racial, tipo, às vezes acontece muito nos Estados Unidos, porque, tipo, sei lá, esse negócio aí do racismo aí, Sim, né? sim. Exatamente. Essas questões étnico-raciais são. Alguns exemplos são esses, como você falou, né, dos Estados Unidos, Tipo, né, com relação a esses da conflitos. violência policial também, né? Isso. Mas muitas vezes essas questões são um pouco mais graves, gerando mais conflitos, guerras, né? Separação entre negros e brancos, por exemplo, entre uma tribo e outra, entre um grupo e outro, né? Então, isso acontece bastante, tá? Desastres naturais, como eu falei, né? Podem ser qualquer tipo de questão natural, um vulcão, uma tsunami, enfim. Isso pode levar pessoas a saírem de um lugar e morar em outro, né? Pensando em quê? Pensando em ter melhores condições de vida, né? Japão mandou um abraço aqui. Exatamente, né? E questões econômicas, como por exemplo, né? O que está ligado a conflitos políticos e conflitos econômicos é pessoas, né, que vêm de países da América Latina, por exemplo, para vir morar no Brasil, buscando melhores condições de vida por conta de questões políticas e questões econômicas do seu país. Tudo bem? Os fatores econômicos aqui, ó, são sem dúvida os fatores predominantes, ou seja, os fatores que mais fazem as pessoas se mudarem, que levam um brasileiro, por exemplo, a ir morar na Europa, e morar nos Estados Unidos, e morar na Austrália, e morar no Japão.
Justamente questões econômicas, buscando melhores condições de vida, tá? Então, os fatores econômicos são os fatores que mais contribuem para a migração. O que é migração, professor? É a mudança de um povo, de uma população ou de uma pessoa de um lugar e ir morar em outro. Tranquilo? Tipos de migração. A gente tem vários tipos de migração. O que é uma migração definitiva? O próprio nome já diz, gente, definitivo, que uma pessoa sai de um lugar e vai para outro definitivamente, morar para sempre, né? Ó, quando o migrante se estabelece de forma permanente no local de destino. Por exemplo, no Brasil, os imigrantes italianos, japoneses e das emigrações de nordestinos para outras regiões do país. Então, por exemplo, com certeza vocês devem ter alguém da família de vocês que vieram de algum lugar do Brasil, por exemplo, do Nordeste, de São Paulo, de Minas Gerais, da região Sul, não sei, que vieram de um desses lugares e vieram morar em Brasília. Que vieram morar em Brasília. Que são essas pessoas? São imigrantes. São pessoas que vieram de um lugar e vieram para Brasília buscando melhores condições de vida. Isso tem muito aqui no Distrito Federal, em Brasília, gente? Sim, né? Tem Com bastante, certeza. né? Em todos os lugares, se a gente for ver na Ceilândia, Samambaia, em Taguatinga, no plano piloto, todo lugar tem imigrante, ou seja, gente vindo de outros lugares do Brasil e até mesmo do mundo para vir morar no nosso quadradinho, no nosso Distrito Federal, tá? Gente, uma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Nós temos duas separações, tá? Nós temos os migrantes, como eu falei para vocês. Migrantes. O que é migrante mesmo? É uma pessoa que sai de um lugar e vai morar em outro, não é? Migrante. Sim. Só que nós temos dois tipos de migrantes. Nós temos os emigrantes. Não vai dar para escrever tudo, tá? Mas nós temos os emigrantes e nós temos os imigrantes, que é esse nome que está aqui embaixo. Imigrante. Não vou escrever tudo, gente, porque escrever de mouse é horrível, tá? Então, nós temos os emigrantes e nós temos os imigrantes. Qual a diferença deles dois, gente? É só o I e o E, não é? No nome? Imigrante e emigrante, né? Só colocar um I ou um E, certo? Só que existe diferença, tá? O que é um imigrante e o que é um emigrante? Olha só que legal. Aprende aqui comigo. Toda vez que uma pessoa sai de um lugar, por exemplo, vamos usar como exemplo Brasília. Uma pessoa que sai de Brasília e vai morar na Europa. Essa pessoa é um emigrante porque está saindo. Emigrante porque está saindo. Então, emigrante é toda pessoa que sai. Então, por exemplo, tem uma pessoa que mora em Brasília e vai morar na Europa. Essa pessoa é um emigrante. Entenderam? Tudo bem? Professor. Agora vamos tomar um exemplo de uma pessoa que sai por exemplo, do Chile, aqui na América do Sul. Digamos que tem uma pessoa que mora lá no Chile e ela sai do Chile e vem morar em Brasília. Essa pessoa é um imigrante. Ok? Então, emigrante é a pessoa que sai, e imigrante é a pessoa que chega. Isso a gente está levando como, em consideração o lugar que a gente mora, Brasília. Tá? Então, por exemplo, Brasília, nós temos imigrantes e emigrantes. Emigrante é quem está saindo, imigrante é quem está chegando. Pode falar, quem perguntou aí.
Quem ia falar? Gente, Eu acho que Eu o acho áudio. que era o Inan. Professor, eu pode tenho falar. uma dúvida. Pode falar. Os emigrantes e imigrantes, eles podem ser de outros países ou só do nosso país? É de qualquer lugar, gente. Qualquer Ah, sim. lugar. A gente pode falar de país de fora ou país ou de estados aqui de dentro, tanto faz. Isso tudo é migrante e imigrante, porque migrante é toda pessoa que sai de um lugar e vai para outro, não é? Independente de estado ou de cidade ou de país, independente, tá? Então, se eu tenho uma pessoa que, por exemplo, nós temos muitos imigrantes nordestinos em Brasília. E nós temos alguns emigrantes brasilienses que vão morar nos Estados Unidos para estudar ou para trabalhar. Nós temos, né, muitos imigrantes no Brasil. Por exemplo, os italianos, os japoneses, né, os venezuelanos, os bolivianos, todos esses são imigrantes, porque são pessoas que estão vindo de fora, estão vindo morar no Brasil, buscando melhores condições de vida. É isso, ok? E tá tudo certo. Essa é a diferença que eu quero que vocês saibam. Emigrante é quem sai, imigrante é quem chega. Quem quiser anotar isso no caderninho aí, se tiver algum caderninho, anote. Emigrante está comemorando, ó. Emigrante está saindo, imigrante está chegando. Ok? Emigrante está saindo, imigrante está chegando. Beleza? Tem que saber isso. Então, professor, como o imigrante mesmo, tipo, eu posso citar um aqui dessa escola, é a Ania, né? Ela simplesmente Sim, ela não é brasileira. isso, exatamente. Nossa coleguinha aí, imigrante. Na verdade, na escola inteira a gente tem vários, né? Tanto no período da manhã quanto da tarde, né? Para vocês verem como é uma coisa absolutamente o quê? Normal, tudo bem? Essa questão de imigração, né? Colegas, por exemplo, que de repente moravam lá no Nordeste, ou lá em São Paulo, ou lá na região Sul, ou lá no Acre. Eu acho que tem alguém que morava no Acre, que que é um dos nossos alunos, né? Era no Acre ou era em Manaus, eu não lembro agora, mas eles são o quê? Imigrantes. Saíram lá da cidade onde eles moravam, né? No estado onde eles moravam, e vieram para o Brasil. Também são imigrantes. Imigrante não é só de país para dentro do Brasil, não, gente. É para quem mora fora dos estados também, tá bom? Então a gente tem que saber isso, por quê? Porque às vezes as questões ou o texto vai trazer esses nomes. E a gente tem que saber, na hora que a gente lê, que quando a gente está falando de imigrante é alguém que sai e de emigrante é alguém que chega. Tá bom? Beleza? Professor, Pode falar. então os imigrantes eles não são apenas quem vem de outros países e que vem também tipo de outras regiões do nosso Outras país. regiões do nosso país, outros estados. Exatamente. Exatamente. Tá bom? Muito bem. Outro tipo de migração, gente, esse aqui que a gente viu é a definitiva, ou seja, uma pessoa que sai de um lugar e vai morar definitivamente em outro. Tem outro tipo de migração que é a migração que, gente, temporária. O que é uma migração temporária? Olha, o próprio nome vai dizer, vai ficar um tempo determinado, depois ele volta. Por exemplo, quando uma pessoa sai daqui de Brasília, vai morar num lugar só para trabalhar ou para estudar e volta. Isso é uma migração. Isso é uma migração que temporária. Olha só, quando o regime, quando o migrante, perdão, quando o migrante se desloca por um tempo determinado. Podem ser diariamente, pode ser quando o trabalhador se desloca de um local para outro para trabalhar, para estudar, para lazer. Então, por exemplo, quando eu entro de férias
e vou de férias para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, isso é uma migração que, gente? Temporária. Eu vou lá, passo 30 dias de férias e volto. Isso é o quê? Uma migração temporária. Ou eu vou estudar em um lugar, passo 6 meses e volto para o Brasil. O que é isso? Uma migração temporária. Então, Ou eu as vou... férias também valem como migração temporária? Exatamente, muito bem, muito bem. As férias, então, é um exemplo de migração o quê? Temporária. Muito bem, muito bem. Aqui, ó, o turismo. O que é o turismo? O turismo é exatamente o quê? Você mora em Brasília, vai passar 15 dias, um mês no lugar, depois volta. Isso é uma migração o quê, gente? Temporária. Muito bem. Vocês estão entendendo direitinho, então. Beleza? Olha aqui aquela diferença que eu falei, ó. Imigrante e emigrante. Imigrante é aquele que chega em determinada região. Emigrante é aquele que sai de determinada região. Beleza? Tudo bem? Sim. Então, isso daí é importantíssimo. Quem quiser anotar, quem quiser tirar print, eu vou Professor, mandar esse slide depois para vocês na sala de aula, tá? Não se preocupa, não. Pode falar. era isso que eu ia perguntar. Beleza, eu vou mandar sim, tá bom? Eu vou mandar como material junto com a gravação desse vídeo, tá? Para vocês estudarem, para vocês terem tudo no caderninho anotado depois para fazer os exercícios, tá? Eu vou passar isso. Olha só o que os colegas falaram aqui. Em relação ao espaço de deslocamento, as migrações podem ser classificadas em migrações internas, pode ser chamada de migração nacional, ou migrações externas, que são as migrações internacionais. Vamos para as migrações internas, quando são realizadas dentro do mesmo país. Então, quando eu saio de Brasília e vou para São Paulo, quando eu saio do Nordeste e vou para Brasília, quando eu saio de Manaus e vou para o Nordeste, quando eu saio do Sul e vou para São Paulo, tudo isso é o quê? Migração nacional ou migração interna, porque é dentro do Brasil. As migrações internas são chamadas de intrarregionais. Precisa decorar esse nome, não. Só coloquei como explicação para vocês, tá? Quando feitas de uma região para outra, já as migrações internas, que são dentro de uma mesma região, são denominadas de interregionais. O que é isso, professor? Não entendi. Por exemplo, quando eu saio de São Paulo, que é na mesma região, e vou para o Rio de Janeiro, que é na mesma região, isso é intrarregional, ou seja, está dentro da mesma região, a região sudeste do Brasil. Aí é horrível escrever de mouse, gente. Sudeste, porque ele está em São Paulo e está indo para o Rio de Janeiro, porque está dentro da mesma região. Quando eu saio de uma região, por exemplo, de São Paulo, e vou para Brasília, vou para o DF, que é outra região, eu chamo isso de migração interregional. Por quê? A gente está no Sudeste, aqui em São Paulo, e o DF está onde? No Centro-Oeste. É outra região brasileira. É só isso, tá? Mas isso não é tão importante, não. É só para a gente saber, ok? E migrações externas, gente? Quando uma pessoa sai de um país e vai para outro. Sem muitos problemas esse daqui, não é verdade? Todo mundo consegue entender tranquilamente. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Ótimo. Ei, uma das coisas muito importantes que eu acho que está até no exercício de vocês dessa semana. O Vinícius está com a mão levantada. Pode falar, Vinícius, que eu não consigo ver. Pode falar. Eu esqueci de desligar a mão. Ok. Êxodo rural. Ei, A mão aqui. ok. Êxodo rural. Gente do céu, isso daqui é uma das coisas que vocês precisam saber, ó. O
que é êxodo rural? É o deslocamento de pessoas que vai do campo para a cidade. Então, eu tenho pessoas que trabalham na fazenda, no campo, e vão para a cidade. Como é que é o nome disso, gente? Êxodo rural. O que é êxodo rural? É a saída das pessoas que vão do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e emprego. Simples Pode assim. ser ao contrário também, professor? Não, não pode ser o contrário. Não pode. Não pode. Tá? Inclusive, pode ser que isso seja um peguinha na hora de vocês fazerem um Tem exercício. outro Então, nome toma também cuidado. para uma pessoa que sai da cidade para ir para um lugar rural? Tem um nome. Deixa eu ver se eu lembro. Eu vou lembrar até o final da aula. Deixa eu ver. Tem um nome específico para isso. Eu não sei quem foi que perguntou aí, porque eu não vi o nome, mas eu vou lembrar até o final da aula. Se eu não lembrar, eu falo para vocês na aula que vem. Mas eu vou lembrar, tá? Beleza? Aham. Vamos lá. Então, êxodo rural é isso daí, tá? É uma pessoa que sai do campo para a cidade, tá? Causas. Gente, quais são as causas do êxodo rural? Ou seja, da pessoa sair do campo para ir para a cidade? Mecanização do campo. O que é isso, professor? São as máquinas. As máquinas, gente, as máquinas elas substituem o homem no campo. Então, quando, por exemplo, antigamente eu tinha 100 pessoas. Essas 100 pessoas trabalhavam no campo colhendo as coisas. Agora veio a máquina e substituiu. Uma máquina agora faz o trabalho de 100 homens. Isso quer dizer que 100 homens vão ficar desempregados no campo. Então, quando surgem as máquinas no campo, né, um monte de gente começa a ficar desempregada. Então, por isso que muita gente sai do campo para ir para a cidade. Por quê? Porque a mecanização, os tratores, as máquinas vão substituir o homem no trabalho no campo. Beleza? É igual que tem países que no supermercado o caixa a pessoa pode efetuar a sua própria compra. Uhum. Uhum. Exatamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Desastre natural. Pode ser que aconteça algum desastre natural e façam com que as pessoas saiam do campo para ir para a cidade também, tá? Baixa remuneração, ou seja, baixo salário. Então as pessoas estão recebendo salários baixos e querem melhorar de vida, eles vão fazer o quê? Vão sair do campo e vão para a cidade, né? Falta de infraestrutura, falta de escola, falta de médico, falta de melhores condições de moradia, né? Então vai fazer com que as pessoas saiam do campo também e vão para onde? Para a cidade. E qualidade no ensino, né, gente? Todas as pessoas que precisam estudar, principalmente fazer uma faculdade, fazer um ensino superior, um ensino melhor, tem que ir, né? E sair do campo e ir para onde? Para a cidade. Então, todos esses fatores aqui são as causas do êxodo rural. O que é mesmo o êxodo rural? É a saída do campo para a cidade. Então, é a saída do campo para a cidade. E não o inverso, tá, gente? É do campo para a cidade, não da cidade para o campo. Tranquilo? Quais são as consequências desse êxodo rural? Ou seja, o que vai acontecer com as cidades se muitas delas começarem a receber muita gente? Não vai ter lugar suficiente para as pessoas morarem num primeiro momento. Por quê? Porque se a cidade está sendo construída aos poucos, ela vai conseguir se crescer aos poucos. Só que o que acontece com o Brasil? E isso aconteceu em todas as cidades brasileiras. Acontece que o êxodo rural no Brasil aconteceu muito rápido e muito intenso. Então, muitas pessoas foram de uma vez
do campo para a cidade. E isso fez com que não houvesse lugar para essas pessoas morarem. Então, a favelização, o que é favelização? É a criação, o surgimento das favelas. Tá? Então, as favelas surgem desse grande número de pessoas que vai de uma vez do campo para a cidade. Por quê? Porque não tem lugar nem emprego suficiente para essa galera morar e nem trabalhar. Então, isso vai fazer com que muita gente ainda não tenha emprego, muita gente não tenha lugar onde morar. Então, as favelas surgem nesse contexto de êxodo rural. Então, muita gente indo do campo para a cidade vai ocasionar o quê, gente? A favelização. Tranquilo? Aumento do desemprego, né? Muita gente indo do campo para a cidade não vai ter emprego para todo mundo, né? Então, o desemprego ele vai ser uma coisa, infelizmente, natural. Por quê? Porque muita gente ainda não vai conseguir emprego na hora que chega, né, na cidade, a partir do êxodo rural. Aumento do subemprego. Professor, o que é subemprego? São pessoas que trabalham informalmente. Então, por exemplo, quem trabalha de camelô, quem trabalha vendendo água, quem trabalha de alguma maneira formal, sem a carteira, né? Travou o professor. Travou, professor. Travou, professor. Travou. Oi, gente, voltou? Voltou. Voltou. Voltou, ótimo. Desculpa, foi minha internet que caiu, tá, gente? Desculpa. Vamos lá. Eu tava aqui, né? Sim. Vocês ouviram falar de favelização? Só o final Só um pouquinho. do Só um pouquinho, tá bom. Então, favelização. O que é favelização? Desliga o microfone, gente, só liga quando for falar, tá? O que é favelização, gente? A favelização, ela é um fenômeno que vai fazer, que vem do êxodo rural. Quando muita gente vem do êxodo rural de uma vez, eles não vão ter lugar para morar e nem trabalho, né? Na hora que eles chegam. Então, muita gente chegando de uma vez faz com que a favelização aconteça. Tá? Então, o que é favelização? É a ida, é o crescimento das favelas a partir do grande número de pessoas chegando nas cidades. Tá? Então, se nós temos, infelizmente, muitas favelas no Brasil, é porque muita gente veio do campo para a cidade em busca de emprego e de moradia. Bom? Professor, Pode falar. lá em Minas Gerais tem muita favela. Quando você chega na rodoviária da cidade, tem, tipo, você passa na frente de uma favela muito grande. É tanta pessoa. Toda. Quem está falando comigo é Não, e não. Auinã. Pois é, Auinã. Toda grande cidade tem essa característica de ter favela, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, toda grande cidade, infelizmente, tem muita favela. Por quê? Porque tem muita gente que sai do campo para ir para a cidade. Travou, professor. Tá travado, professor. Travou, professor. Voltou. Professor? Travou de novo.
Oi. Gente, Voltou agora. Voltou, professor. professor? gente, eu tô tentando conectar entre o meu 4G. Tá? Ver se eu lembro onde é que fica a senha. O professor, Oi. ou se não, também é porque a cidade é muito pequena para muita gente, né? Sim, pode ser também, pode ser. Pode ser, tá? É, deixa eu só lembrar aqui, gente. Hum, certo. Só um segundo, gente. Vocês estão aí comigo ainda? Sim, Sim. Eu tô tentando. Sim. Tá. Deixa eu só tentar conectar o meu roteador do Wi-Fi aqui. Porque qualquer coisa, se cair. Só um segundo, gente. Então é isso. Eu vou falando por enquanto aparece aqui, tá? A favelização é um dos fatores, então, desse êxodo rural, dessa ida, né, de muita gente do campo para a cidade. O aumento do desemprego, né? Então vai aumentar a questão do desemprego nas grandes cidades. O que é subemprego, professor? Subemprego são aquelas pessoas que trabalham em empregos não formais, ou seja, que não tem a carteira assinada, tá? Então isso vai acontecer muito no Brasil, muito, infelizmente, né? Muita gente que não tem emprego hoje no Brasil, é só você ir no centro de Taguatinga, por exemplo, você vai ver um monte de gente trabalhando em subemprego, né? Em No trabalho. semáforo. Isso. O que é isso? Trabalho informal, ou seja, que não tem uma carteira assinada, não tem férias, não tem direitos, né? Então, isso, infelizmente, vai acontecer bastante no nosso país, tá? Perda da mão de obra do campo, né? Isso vai acontecer, e marginalização. Ou seja, gente, se a cidade está crescendo muito, né? Infelizmente, se a cidade está crescendo muito, o que vai acontecer? Infelizmente, os problemas da cidade vão aumentar, né? A marginalização, né? Isso, infelizmente, acontece em toda grande cidade, tá bom? Aqui, ó, algumas imagens, eu vou aumentar aqui de novo para vocês. Ó, de imigrantes, né? Pessoas saindo, né? Indo para outro país, né? Nos barquinhos, antigamente. Uma imagem né? De uma favela, de uma comunidade, tudo bem? Passaporte, né? Indicando aí a questão das migrações. O que é uma migração de retorno? Tá? Entende-se por migração de retorno a migração de uma pessoa que deixa o seu estado natal, reside um tempo em um estado e regressa ao seu lugar de nascimento. O que é isso, professor? Não entendi. Digamos que uma pessoa que nasce no Ceará. Aí ela nasce para o Ceará e vem para o Distrito Federal. Ela nasceu no Ceará e foi morar no Distrito Federal em busca de emprego. Só que aí ela conseguiu emprego, tá bem de vida e tudo mais, não sei o quê, e ela quer voltar para a cidade onde ela nasceu e cresceu. O que é isso? Migração de retorno, tá? Então, migração de retorno é uma pessoa que vai, mora no lugar, depois ela volta. Tranquilo? Sim, gente? Sim. Sim. Fala comigo. Tá, ótimo. É porque às vezes eu acho que a internet caiu, então fala comigo, tá? Vamos lá. Migrações sazonais ou de transumância, né? Pode aparecer esses dois nomes. É feio, professor. Eu não sei. Quando aparece esse nome feio, eu não entendo mais nada de geografia. Calma, gente.
Olha só, estão relacionadas às diferentes estações do ano. É a migração de vai e volta. Sabe a migração de uma pessoa que vai trabalhar um tempo no lugar e volta, né? Por exemplo, os boia-frias, né? Tem gente que vai trabalhar na colheita da cana-de-açúcar, né? No Nordeste, isso acontece muito, né? Então, é uma migração de vai e volta, né? Digamos que eu tenho, ó, um indivíduo que se desloca de sua área de origem para outra área, né? Retornando posteriormente. No Brasil, podemos citar como exemplo o deslocamento de nordestinos do Agreste durante a estiagem. Eles vão para a zona da mata, ou seja, para o litoral, para a colheita da cana-de-açúcar, depois eles voltam para o agreste nordestino, né? Então, isso acontece muito. Por quê? Porque no agreste, né, infelizmente, a região é muito seca. Tudo bem? Nomandismo. O que é nomandismo? Isso acontecia muito antigamente, né? Caracteriza-se pelo deslocamento constante de povos ou tribos em busca de alimento. É uma galera que mora no lugar, depois vai morar em outro, depois vai morar em outro, depois vai morar em outro, depois vai morar em outro. Sabe, circo, né? Circo é um exemplo de nômade. É uma Sim. pessoa que está sempre trocando de lugar. Sabe, por exemplo, uh... eu esqueci o nome agora. Os parques mesmos que as pessoas montam. Sim, também, né? Ai, gente, tá na ponta da língua o nome. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Ai, meu Deus, tá na ponta da língua. Enfim, essa galera, então, que sempre tá morando em um lugar e indo para outro, tá? Eu vou lembrar e depois falo para vocês, tá, gente? Migrações Tá. diárias. Isso daqui, gente, a gente faz todo dia. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Fala. a Isabela está perguntando que horas vai terminar a aula, que ela tem que sair. Gente, tá acabando já, tá? 5 minutinhos eu acabo a aula, tá bom? Não se preocupa, não. Migração diária ou migração pendular. Gente, pendular lembra um pêndulo. Sabe aqueles relógios que fazem um pêndulo de vai e volta todos os dias? Né? Um pêndulo é uma É coisa. igual nos filmes. Isso. Que é grandão, aí ele fica. Exatamente. Aqueles relógios de tic-tac. Exatamente. Aquilo é um pêndulo. Então, migração pendular é uma coisa que vai e volta todo dia. Então, aqui, ó, são típicas das grandes cidades. Né? Professor, Então, você vai continuar no mesmo link aula de PD? não tem aula de PD, tá bom, gente? Aula de PD não tem aula no Google Meet, tá certo? É só interação na plataforma. Beleza? Tranquilo? Sim. Então, Beleza. ó, professor, dá um exemplo aí de migração pendular. Eu moro em Taguatinga, mas vou trabalhar no plano piloto. O que é isso? Todos os dias eu vou e volto. Isso é uma migração pendular. Quando as aulas voltarem, se Deus quiser, em agosto a gente volta, vocês vão começar a fazer uma migração pendular. Ir para casa, ir para escola, ir para casa, ir para escola, ir para casa, ir para escola, ir para casa. Então, então uma migração pendular é tipo, eu saio da minha casa, vou para um lugar e tenho que voltar para minha casa, ir para aquele lugar de novo, voltar para minha casa, voltar para aquele lugar. Isso. Então, digamos que tem um colega que mora na Ceilândia e ele vem estudar em Taguatinga. É uma migração pendular. Ele vai e volta todos os dias. Entendeu? Tudo bem? Não praticamente todos os dias, né? Tirando sábado e domingo. Atividade sobre isso, né? Vou passar, tá bom? Beleza? Beleza. Migração externa, eu não vou falar disso, mas a gente já viu migração externa, que foi o que aconteceu na época da colonização, com a chegada de muitos europeus e muitos escravos, né, no Brasil. E aqui, gente, eu acabo a aula falando disso aqui, ó, xenofobia. O que é xenofobia? É um grave problema muito frequente, infelizmente, enfrentado por imigrantes, né? Que é a xenofobia? É a aversão da população nativa às pessoas de fora. E que é uma coisa muito feia,
Então, o que é xenofobia? É eu que moro aqui no Distrito Federal e eu achar ruim uma pessoa que vem do Nordeste, ou uma pessoa que vem da Venezuela, ou uma pessoa que vem da África, ou uma pessoa que vem do Acre, que vem morar em Brasília. Você é professor, isso aí? É eu discriminar uma pessoa que mora fora só porque ela não é daquele lugar. O que é isso? Xenofobia. Xenofobia é uma coisa muito feia, é uma coisa que, infelizmente, nas redes sociais muita gente acaba cometendo, né? Chamar uma pessoa, né, de... Por exemplo, a Juliette, no BBB, ela sofreu xenofobia pela Carol Conká, quando a Carol Conká começou a falar do sotaque dela, que o sotaque dela era feio, que o jeito dela falar era agressivo. O que é isso, gente? Xenofobia. É uma pessoa achar ruim a outra pessoa só pelo jeito dela, por conta dela morar em outro... Por conta dela ser de outro lugar, tá? Isso é um grave... Caramba! Um novo preconceito descoberto agora por mim. Chega a ser ridículo, né? Mas que, infelizmente, muita gente nas redes sociais está fazendo, né? Muita gente. Muito. Isso pode dar prisão, professor? Oi? Isso pode dar prisão? Eu não sei quais crimes podem estar relacionados à xenofobia, tá? Eu não sei se dá prisão, mas com certeza processos, essas coisas, eu acho que sim, tá? Eu não sei se a xenofobia está dentro dos crimes, infelizmente, né? Mas pode ser que um dia esteja, tá bom? Pode ser que um dia esteja, tá? Uma coisa tão besta, porque, tipo assim, o Brasil é de todo mundo. Exatamente, né? Não é por... E engraçado uma coisa, né? Que quando uma pessoa que sai do Brasil para ir trabalhar fora e a gente acaba sofrendo a xenofobia, as pessoas acabam achando ruim, né? Eu vou interromper a gravação para não ficar muito grande, tá, gente?